Este trabalho buscará apresentar os movimentos das tropas brasileiras no período de 19 a 22 de abril de 1945, quando tinha a missão de realizar a limpeza da margem leste do rio Panaro. Após o sucesso das ações do 4º Corpo de Exército, as tropas alemãs iniciaram sua retirada em direção às passagens sobre o rio Pó. Era preciso não perder o contato com o inimigo. Em 17 de abril, a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária recebeu a seguinte missão: manter as atuais posições, reconhecer a situação inimiga, estar preparada para perseguir as tropas alemãs e substituir elementos da 10ª Divisão de Montanha, de modo a assegurar o prosseguimento do ataque. Na tarde de 19 de abril, o comando da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária lançou o Esquadrão de Reconhecimento na direção do corte do rio Panaro, procurando reconhecer a situação inimiga na região. O esquadrão empregou o 1º pelotão na direção de Ranóquio, o 2º pelotão para Bertoque e o 3º pelotão, como reserva, na região de Monte Maiolo. Na noite de 19 de abril, a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária recebeu nova missão: limpar a margem oriental do rio Panaro e capturar elementos esparsos do inimigo na direção de Zoca, Monte Ombraro, protegendo o flanco oeste do 4º Corpo de Exército, particularmente da 1ª Divisão Blindada, em seu avanço ao Vale do Rio Pó. Para cumprir a nova missão, a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária empregou o 1º e o 6º Regimento de Infantaria em 2 zonas de ação justapostas. Como força de cobertura foi empregado o Esquadrão de Reconhecimento na Zona de Ação de Oeste e uma companhia do 894º Batalhão Destruidor de Tanques, unidade americana em reforço, na Zona de Ação de Leste. No final da tarde de 20 de abril, 2 batalhões do 6º Regimento de Infantaria estavam em condições de progredir sobre Zoca, importante nó rodoviário. Ao perceber a presença das tropas brasileiras e ao risco de envolvimento por leste, devido ao avanço das tropas americanas, os alemães abandonaram a região, deixando somente pequenos destacamentos retardadores. Na manhã de 21 de abril, toda a área estava liberada e o Esquadrão de Reconhecimento, reforçado com uma seção de engenharia, foi lançado ao encalço do inimigo, progredindo em coluna de pelotões pelo eixo Zoca-Gainazzo-Guglia, itinerário bastante danificado e minado em muitos trechos. No final da tarde, a progressão foi detida pela destruição da ponte sobre o rio Valéquio, onde a população civil cooperou com os trabalhos para a preparação de uma passagem aval. No final da jornada de 22 de abril, o Esquadrão de Reconhecimento e o 3º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria ocupavam as alturas imediatamente ao sul do rio Panaro, sendo que as localidades de Vinhola e Marano Sul Panaro estavam de posse dos alemães. Estava concluída a limpeza das margens leste do rio Panaro. Chegou a hora de preparar-se para a perseguição ao inimigo em fuga. Apesar da falta de reação das tropas alemãs, foram registradas 10 mortes, 70 feridos e 2 desaparecidos, quase todos vítimas de arrebentamentos de minas colocadas para retardar a progressão. O 4º Corpo de Exército havia conseguido romper o dispositivo defensivo do inimigo. Os alemães colocaram em execução seu plano de retirada em direção à Alemanha. As divisões deveriam seguir em direção às passagens no Rio Pó e nos passos de travessia dos Alpes. Os aliados lançaram suas divisões com máximo de impulsão à frente para cortar a retirada dessas tropas.